Nós estamos encerrando esse mês de agosto, que é um mês que nós também pensamos em missões. Não é apenas missões, não se faz apenas no mês de agosto. Na verdade, todo ano é um ano missionário. Nós precisamos ir por todo mundo. Enquanto nós estivermos indo por todo mundo, nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Mas em agosto é um tempo que normalmente as igrejas presbiterianas do Brasil, porque esse é o tempo e é o mês da comemoração do aniversário da IPB, nós nos voltamos para pensar um pouco mais sobre missões. Então nós temos feito isso ao longo desse mês e hoje nós encerramos estudando e vendo um texto muito curioso que fala de Paulo fazendo missões agora em um lugar um pouco diferente do que ele estava acostumado a fazer, fazendo missões na cidade, missões urbanas e entre os intelectuais da cidade de Atenas. Atos capítulo de número 17, nós leremos do versículo de número 16 até o 34, mas nós faremos isso da seguinte maneira. Então eu queria que você prestasse atenção para você entender aí, eu vou dar um mapa do meu sermão. Nós vamos fazer uma leitura comentada. O texto é grande e para que eu possa otimizar tempo, então eu vou ler o texto. Enquanto leio o texto, eu vou comentar o texto, eu vou expor o texto. Depois de fazer isso, essa leitura misturada com exposição, nós vamos ver algumas lições que nós podemos tirar desse texto no que diz respeito à nossa missão no mundo que nós vivemos, esse mundo pluralista, esse mundo pós-moderno, esse mundo pagão, anti-Deus, e como nós podemos aprender com Paulo, aprender com a metodologia usada por Paulo para apresentar a pessoa e a obra de Cristo Jesus naquele lugar onde ele estava. Então nós vamos fazer isso. Eu vou ler o texto, e enquanto nós estivermos lendo o texto, eu vou comentar o texto, e nós vamos encerrar com não breves, mas pelo menos 5 aplicações, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é que esse texto aqui que nós vamos ler e expor, isso aqui é uma síntese do sermão de Paulo. Paulo prega um sermão no Areópago, em Atenas, e normalmente um discurso nesse lugar, ele durava em média de 2 a 3 horas. Por isso que quando eu for plantar uma igreja, começar uma igreja, vai se chamar Areópago, né? Que aí o sermão vai ser nesse tempo. Então, o que nós temos aqui, o que Lucas registrou para nós, é exatamente um esboço, tá? Inclusive, eu li essa semana, assim, não li tudo, li por alto, um estudo que um estudioso fez que eu achei muito interessante, que ele pegou esse sermão de Paulo e ele destrinchou isso nas cartas de Paulo. Porque é isso que Paulo vai fazer depois. Se você quiser entender esse sermão aqui, depois de forma profunda, lê as cartas de Paulo, que ele vai trabalhar todas essas questões. Então, é um sermão longo que Paulo pregou. Lucas, então, registrou para a nossa edificação o esboço desse sermão. De tal maneira que a minha análise aqui desse sermão que nós vamos ver do apóstolo Paulo, do contexto desse sermão e desse sermão, ela será superficial, por uma razão muito óbvia. Não há tempo para nós abordarmos na sua profundidade o que Paulo disse aqui. Ele gastou cartas para fazer isso e eu não tenho uma pretensão de poder chegar até o final de todas as considerações, as proposições apresentadas por Paulo, que há uma profundidade imensa. Nós poderíamos ficar aqui 1 ano estudando apenas esse texto, tamanha a profundidade. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo está na sua viagem missionária, ele passa por algumas cidades, depois a multidão começa a seguir, os judeus eles começam a fazer a perseguição, a agir como sinagoga do diabo, ou seja, entregando aqueles que são seguidores de Jesus, dizendo, olha, eles estão adorando a outro Senhor que não é César, a perseguição já está em voga. Paulo então sai para outra cidade, e aí ele está indo, e nessa viagem missionária ele tem alguns companheiros, entre eles Timóteo, e agora Paulo deixa os seus companheiros em alguns lugares, uma comitiva conduz Paulo a algumas cidades, e agora ele chega a Atenas. Aí o versículo de número 16, leva os seus olhos então para o versículo de número 16. Enquanto esperava por eles quem? Os seus companheiros que ficaram nas cidades anteriores. Paulo está em Atenas esperando os seus companheiros. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos.
Então Paulo olha, chega em Atenas e ele começa a andar pela cidade e ele vê que a cidade está repleta de ídolos. Aquilo traz uma indignação no seu coração. Versículo de número 17. Por isso, ou seja, em resposta à sua observação e ao seu sentimento, ele tem uma atitude. Ele começa a pregar o evangelho, ele começa a discutir com os judeus, e aí essa é uma abordagem que o apóstolo Paulo faz em todas as cidades. Ele vai e ele começa pelas sinagogas, pregando o evangelho, mostrando que os judeus eles têm um entendimento da revelação, mas eles não chegaram lá, porque eles ainda não chegaram em Cristo Jesus. E não apenas entre os judeus, mas também com os gregos, que eram tementes a Deus, ou seja, aqueles que faziam parte também agora, e estavam ali nas sinagogas, que eram tementes a Deus. Bem como, agora ele se volta para os gentios, bem como na praça principal, na Ágora. A praça principal era uma espécie de centro comercial. É nesse lugar aqui que as pessoas fazem os seus negócios. Tá? Isso ainda é muito comum em algumas regiões, até mesmo no Brasil. Há um centro comercial. E nesse centro comercial, as pessoas se reúnem não apenas para comprar, mas as pessoas se reúnem também para discutir ideias. Então as pessoas estavam ali comprando e outros estavam no centro comercial discutindo ideias. Por quê? Eles iam onde as pessoas estavam. E Paulo, sabendo disso, ele usa essa mesma estratégia. Ele não vai apenas à sinagoga, mas ele vai onde as pessoas estão na cidade. E as pessoas estão no centro da cidade. As pessoas estão no comércio da cidade. E ali no comércio da cidade, ele começa então a pregar o evangelho àquelas pessoas. E esse lugar então é um lugar de diálogo público. As pessoas estão ali sempre dialogando, discutindo, debatendo ideias. E havia uma espécie de curiosidade, as pessoas elas amavam essas discussões filosóficas. E então o mestre ia com os seus discípulos para o lugar. E aí ele se colocava em pé e ele começava a apresentar a sua ideia. E alguém que era contrário àquela ideia se levantava e também começava a discutir com aquele seu oponente. E a multidão vibrava quando um grande orador fazia com que o argumento do orador, que era o seu oponente, fosse reduzido a nada e o calasse. Paulo então está aqui exatamente nessa cena. Ele está discutindo e há outras pessoas com outras cosmovisões, ou seja, com outras maneiras de ver a vida, que estão também no lugar. E aí ele cita dois que também faziam, dois grupos que ali estavam. Versículo de número 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Então, Atenas é uma cidade multicultural, a cosmovisão espalhada para todos os lugares. Então, há muitas cosmovisões aqui, mas naquele discurso, naquele dia, quando Paulo estava ali falando do evangelho, pregando a mensagem da cruz, pelo menos dois grupos então resolveram entrar num debate. O primeiro grupo eram os estoicos e o segundo então, os epicureus. E aí você precisa entender uma coisa aqui, no primeiro século, filosofia não é uma coisa abstrata, como muitas vezes é nos dias de hoje, ou apenas uma cadeira em uma universidade. Não, filosofia aqui é uma maneira de ver a vida. Filosofia aqui é uma maneira de se pensar sobre todas as coisas. É o que se aproxima do que nós chamaríamos hoje de cosmovisão, ou seja, é uma maneira de ver a vida. Cada grupo vivia de acordo com essa maneira, ou seja, de acordo com a maneira da cosmovisão que ele seguia. Então, os epicureus, eles viviam, normalmente, o seu pensamento era inconsistente, comparado com a revelação, mas havia uma busca para que eles vivessem consistentemente em relação à sua filosofia. Então, normalmente, aquilo que eles criam era o que eles procuravam viver, e eles estão buscando essa consistência. Então, quem são esses dois grupos? Primeiro, os epicureus, eles eram extremamente materialistas. Para ele, o mundo é o que há. Eles acreditavam, por exemplo, que o corpo e até mesmo a alma, eles eram compostos de uma matéria assim, bem fina, que se dissolvia logo depois da morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há vida depois da morte. Nós temos aqui, o que há apenas. Eles acreditavam que os deuses eram totalmente indiferentes de tudo.
Ou seja, se existe realmente os deuses, se eles existem, eles estão bem distantes. Eles estão muito longe, eles são indiferentes à maneira como nós vivemos. Ele nada tem a ver como nós vivemos, como nós compramos, como nós agimos. Nada a ver com o que nós sentimos. Ele é um Deus que é transcendente, é transcendente, mas não é imanente. Eles acreditavam também, e por essa razão, eles acreditavam no acaso e nenhuma ideia de providência. Tá? Então, o que acontece na vida? A nossa vida é fruto do acaso. Né? O acaso vai nos proteger enquanto a gente vive por aí distraído. A nossa vida é fruto do acaso e não há lugar para a providência divina. Uma outra coisa que nós precisamos também entender é que esse grupo ele era extremamente hedonista, ou seja, era um grupo que eles buscavam o prazer. Bem, se não há nenhum mundo depois desse mundo, o que nós devemos fazer? Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos viver a vida. Mas e a moralidade? E o juízo? Não existe juízo. Ninguém vai julgar nada. A vida é o que é, apenas. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que se levanta para discutir com Paulo são os estoicos. Esses, eles viam um Deus mais ou menos como uma ideia panteísta, ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. Se o primeiro grupo via Deus tão transcendente que não se relacionava com a sua criação, esse grupo via Deus, um Deus muito imanente, muito próximo, mas que basicamente se confundia com tudo que era criado. Eles eram fatalistas, por isso eles não acreditavam muito na ideia de providência também. E eles achavam que não haveria necessidade de arrependimento, porque as coisas são como são. Acontece porque tinha que acontecer. Então não há nenhuma responsabilidade nas ações humanas. As coisas são simplesmente porque elas deveriam ser assim. E por isso não haveria responsabilidade e, consequentemente, necessidade de se arrepender. Ok? Bem, quando Paulo está discutindo, olha o versículo de número 18. Alguns perguntaram o que está tentando dizer esse tagarela. A ideia aqui é de um pássaro que está ciscando. E ele come uma semente aqui, ele come uma outra coisa ali, ele come uma outra coisa acolá, e ele está ciscando. É uma maneira jocosa, pejorativa de dizer alguém que não está dizendo coisa com coisa. E aí ele diz assim, aí o texto continua. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros ou estranhos deuses. Observe, se Paulo está pregando a Jesus, por que a palavra aparece no plural e não no singular? Porque os gregos, eles entendiam que até mesmo alguns atributos dos deuses eram, na verdade, um próprio Deus. Então, a misericórdia poderia ser um Deus. Então, quando Paulo está falando de Jesus e está falando da sua ressurreição, eles entendiam que talvez eles não entenderam o que Paulo estava dizendo ao certo, e eles diziam que Paulo está falando de Jesus, mas Paulo está falando também da ressurreição, que é um outro Deus. Versículo de número 19, diz então que eles fizeram o seguinte, eles levaram então Paulo para a reunião no Areópago. O que isso quer dizer? Muitas vezes a ênfase aqui quando nós falamos de Areópago é a ideia de uma ênfase no lugar, ou seja, num ambiente. Só que a ênfase maior que nós precisamos entender não é não é no aspecto geográfico, mas sim no aspecto institucional. O Areópago era o lugar onde se reuniam os juízes das cidades. Pelo menos 30 juízes se reuniam naquele lugar para poder discutir as questões morais, para falar das penalidades civis. E também esse era o grupo que era o guardião da filosofia ateniense. Eram eles que julgavam os pensamentos atenienses. Então, Paulo está pregando no mercado, as pessoas começam a olhar, olha, ele está dizendo algumas coisas, nós estamos meio confusos, vamos levar para os juízes. E então conduz Paulo para esse grupo, para que esse grupo então possa examinar o discurso de Paulo e dizer, isso é uma blasfêmia, ou faz sentido adorar esse Deus. Então vamos colocar mais um Deus no nosso panteão de deuses. Porque Atenas tinha mais deuses do que pessoas.
Era um panteão de deuses, deuses espalhados por todos os lugares. E aí então eles levam Paulo para esse lugar. E aí diz-nos o texto seguinte. Versículo de número 19. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensinamento é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Eles querem ter o significado. Por quê? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, eles viviam o tempo todo, procurando coisas novas, as novidades dos últimos dias. Então, isso é uma novidade o que Paulo está falando. E aí Paulo vai então àquele lugar. E aí a gente começa então, o versículo de número 22, começa o sermão de Paulo propriamente dito. Paulo se coloca de pé, e aí Paulo diz, então, versículo de número 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, ou senhores atenienses. Ele usa aqui então uma fórmula que era usada por um grande orador, Demóstenes, que usava essa expressão. E aqui ele começa o ponto de contato. E ele introduz o seu discurso. E olha a introdução do sermão de Paulo. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo começa com um ponto de contato. O senso da religiosidade que existe no coração de cada ser humano. Dessa busca do ser humano de tentar ter um contato com a divindade. E ele diz: olha, eu entendo isso. E ele não está fazendo uma crítica aqui, ele está usando isso em termos positivos. E ele diz então, versículo de número 23, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. O que acontece? 600 anos antes de Paulo subir nesse lugar para pregar, a cidade de Atenas tinha passado por um tempo assim de uma praga terrível. Os gregos sempre tiveram medo dos deuses. Eles faziam de tudo para aplacar a ira dos deuses. Então um poeta teve uma ideia: talvez os deuses estejam contra nós. Só que há um panteão de deuses, então como que você vai saber qual é o que está punindo os atenienses? Então o poeta teve uma ideia, levou um rebanho de ovelhas para o Areópago e disse: nós vamos soltar essas ovelhas. E vamos deixar que elas vagueiem por toda a cidade. E onde elas pararem por muito tempo, então nós vamos pegar essa ovelha que parar e nós vamos sacrificá-la ao Deus do templo mais próximo. E assim eles fizeram. Só que eram muitas ovelhas. E as ovelhas se espalharam por toda a cidade, e elas pararam e se deitaram em lugares que eram distantes dos templos. Então o que eles fizeram? Olha, existe aqui um Deus que ainda não é conhecido. E eles levantaram então um altar para aquele Deus que estava punindo a cidade, mas que eles não conheciam. E o apóstolo Paulo, quando ele anda pela cidade, ele vê os templos, ele vê os deuses, e ele vê então esse monumento a esse Deus que não é conhecido. E a partir desse gancho ele diz: olha, eu andei pela cidade, e aí eu vi um altar a um Deus desconhecido. Então existe um Deus que vocês não conhecem. E aí o versículo de número 23, logo lá no final: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aqui de início, o apóstolo Paulo já está entendendo, colocando algumas questões importantes. Primeiro, Deus pode ser conhecido. Alguns diziam que era impossível conhecer a Deus, e Paulo diz: não, existe um Deus que é desconhecido, mas ele não é desconhecido porque ele não quer se deixar, porque ele não quis se deixar ser conhecido, não. Deus não é conhecido, mas tem uma razão específica para essa falta de conhecimento de Deus. A razão pela qual vocês têm um altar a um Deus que não é conhecido, não é porque ele não resolveu se revelar e se dar a conhecer. A razão é outra, e eu quero explicar isso para vocês. E aí o apóstolo Paulo então vai dizer que Deus pode ser conhecido. Por quê? Porque ele se revelou. Ele é o Deus que se revelou. Da introdução então ele parte para a argumentação no seu sermão. E aí aqui é o que é
o sermão aqui é o esboço desse sermão que você vai encontrar em todas as cartas. Olha então o versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. A primeira proposição que Paulo apresenta é o conceito judaico cristão de criação. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. E agora, ele é o único criador de todas as coisas. Então, deixe-lhe lhe dizer uma coisa. Às vezes as pessoas dizem assim que o ser humano, ele é criativo. Algumas profissões são até definidas através da criatividade. Alguém vai dizer assim, não, o arquiteto é criativo, não, o engenheiro é mais calculista. Mas, tecnicamente, criatividade é uma coisa que só Deus tem. Só Deus tem criatividade. O ser humano não tem criatividade. O ser humano teria, talvez, uma combinatividade. Por que uma combinatividade? O que nós chamamos de criatividade, talvez poderia ser definida como uma combinatividade. Porque nós pegamos elementos já existentes e combinamos de um produto. Por exemplo, Steve Jobs é conhecido como o homem mais criativo da informática. Talvez a pessoa que revolucionou a maneira de nós nos relacionarmos com um aparelho de telefone ou a maneira de nós nos relacionarmos com uma pessoa. E ele mudou a maneira das pessoas se comunicarem. Ele é criativo? Não, ele combinou coisas. Ele pegou o iPod, pegou um telefone e fez o smartphone, o iPad, ou o iPhone. Então ele não criou do nada, ele combinou coisas já existentes. Agora, observe vocês, não sei se vocês prestaram atenção na oração do presbítero Anderson Subalone, que ele falou que Deus criou todas as coisas a partir de quê? Do nada. Quando ainda era caos, Deus fez com que as coisas se tornassem cosmos. Deus que criou todas as coisas a partir do nada. O homem combina coisas. Mas Deus cria a partir do nada e somente Ele faz isso. Então por isso que Paulo vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele que criou todas as coisas, Ele que trouxe todas essas coisas à existência. E aí, algumas coisas aqui precisam ser entendidas. A primeira delas é que, se Deus é criador, então Ele não é igual à criação. Se existe alguém que veio antes da criação, Ele é distinto da criação. Uma coisa é o criador, outra coisa é a criação. Então essa ideia de dizer que tudo é Deus e Deus é tudo, não faz sentido. Isso é um chute na canela do panteísmo. Deus está acima e além da criação. Ele é transcendente, diz Paulo. É Ele que trouxe a existência, Ele governa soberanamente todas as coisas. Bem, se existe um Criador e existe uma criação, então há uma relação entre criação, entre o Criador e a criatura. Isso faz com que o homem então seja responsável pelos seus atos. Isso faz com que então a humanidade seja responsável. E aí, esse é um argumento que Paulo vai usar, mas eu preciso adiantar. Paulo vai dizer o seguinte, que Deus criou todas as coisas, e esse é o princípio da criação, para a glória do seu nome. Ele fez isso para que ele pudesse ser glorificado. E para que o seu filho também fosse glorificado. Por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas nele, no filho, para ele, por meio dele e para ele. Ou seja, tudo que existe, existe para uma coisa. Existe para mostrar a glória do Senhor. É para isso que Ele criou todas as coisas. Então, quem é o centro do universo? É Deus, não eu. Então, colocar o eu no centro do universo é a essência do pecado. Resumir Deus, que é o Criador de todas as coisas, a uma coisa criada, é a essência da idolatria. Consegue entender nas entrelinhas o que Paulo está trabalhando? Paulo está desconstruindo todo o pensamento daqueles que são seus oponentes. Ele diz, Deus não é como a criação, Ele está acima da criação. Agora, para que as pessoas não pensem que também esse Deus, ele é apenas um Deus distante, Paulo continua o seu argumento. Versículo de número 24, a parte B. É o Senhor dos céus e da terra. Observe só então, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, não dá para você pegar alguém que é grande e minimizar ele a um santuário. Ele é maior do que essas coisas. Só que o mundo também não é fruto do acaso. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente, não. Existe alguém que é o Senhor, que soberanamente governa sobre tudo e sobre todos. E aqui, mais uma coisa, Paulo está distinguindo entre
O Deus da cosmovisão judaica cristã, do Deus da cosmovisão pagã presente ali, dos deuses, né, da cosmovisão pagã presente ali em Atenas. Por quê? Todos eles são, por isso que há muitos deuses. Porque há Deus para tudo. O Deus do mar, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus disso, o Deus daquilo. E aí Paulo vem e diz assim, não, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou apresentando a vocês, esse Deus que vocês não conhecem, mas que eu conheço, ele não é apenas um Deus regional, ou seja, ele é dessa região. Ele não é apenas um Deus, específico. O seu poder é sobre a natureza. O seu poder é sobre os mares. Não! Esse é o Deus Senhor de todas as coisas. Tudo o que existe está debaixo, está nas suas mãos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse ensino, então, Paulo o quê? Fundamenta a doutrina da providência. Ele não pode ser servido, então, por mãos humanas. Ele não precisa disso, ele é autossuficiente. Ele tem todas as coisas, ele não precisa de nada. O contrário é verdadeiro. O homem é que precisa dele. Então, Paulo aqui está quebrando a ideia de barganha. Sabe, Deus não precisa que você faça alguma coisa por ele. E você pode negociar. Não, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada, porque até a ideia de precisar implica em não ter. Ele tem tudo. Você que não tem nada. É você que precisa dele. Então não dá para agir com ele na ideia de ídolo, sabe? Aquela coisa, não, é o santo casamenteiro, mas não casei, então vai, pega o santo e põe de cabeça para baixo dentro da geladeira. Não precisa, não dá para fazer isso com Deus. Não dá para domesticá-lo, porque ele é maior. Ele não é um ídolo, ele não pode ser colocado nessa categoria de ídolo, não. Ele é Deus e ele é soberano sobre todas as coisas. Então não dá para manipulá-lo. E você é totalmente dependente dele. Mas ele continua, agora veja o versículo de número 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Da teologia, da teontologia de quem é Deus, ele passa agora de quem é o homem. E agora ele começa a se aproximar de um ponto importante no seu discurso. Bem, o problema não é com Deus, deu para entender? Esse Deus que não é conhecido, não é ele o problema, tá? O problema não está com ele. É verdade que ele é transcendente, não, ele está acima da criação, mas é verdade também que ele é imanente, ele está próximo da sua criação. Ele governa todas as coisas, ele interage com a gente. Então, se existe um Deus que não é conhecido, o problema não é ele. Mas há um problema, porque o altar está lá, o Deus desconhecido. Então, se existe um Deus que pode ser conhecido, que se revelou, que se deu a conhecer, mas ele não está sendo conhecido, existe algum problema. E aí, então, ele começa agora a trabalhar a ideia de antropologia. Versículo de número 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Ele não está longe de cada um de nós. Ele não está longe de cada um de nós. Versículo de número 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Paulo cita os poetas para dizer o seguinte, olha, há luz, há já um pouco de luz na mente da humanidade. Deus quis colocar essas coisas. Já existe luz, vocês só não chegaram lá ainda. Vocês entenderam coisas, mas são ainda pequenas essas coisas. E aí vem então, versículo de número 29, a aplicação do sermão. Veja só. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então, Paulo vai dizer, não dá para resumir mais uma vez, a divindade é essas coisas. Fazer isso é um ato de ignorância. Isso, gente, imagine, é no berço da cultura daquela época. Paulo diz, isso é um ato de ignorância. Isso é uma coisa, não é uma coisa de quem é sábio, de quem é inteligente, de quem está pensando, ele diz.
Agora veja o versículo de número 30. Todos juntos, leiam por favor o versículo de número 30. Então Paulo agora vai dizer, Paulo não está dizendo aqui que assim, olha, o tempo antes, sabe, Deus não levou em consideração, e aqueles que viveram no tempo da ignorância, não tem problema, sabe, universalismo, Deus vai salvar todo mundo. Não, não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, no passado, Deus pelos seus propósitos quis que apenas o seu povo conhecesse essa revelação. Apenas o seu povo tivesse luz dessas coisas que eu estou dizendo a vocês. Mas agora, o Filho morreu e ressuscitou. E agora ele recebeu autoridade nos céus e na terra. E ele enviou a sua igreja, a grande comissão, para que fosse por todo mundo pregar esse evangelho. Agora a luz que era dos judeus também chegou aos gentios. Isso quer dizer que agora vocês podem entender essas coisas. Isso quer dizer que agora o Espírito Santo de Deus pode abrir os olhos de vocês para que vocês enxerguem essas coisas. Isso também quer dizer que há muito juízo, porque onde há muita luz, há mais juízo. Vocês não podem dizer assim, olha, nós não tivemos acesso a essas coisas. Paulo está dizendo, agora vocês estão tendo. Então, é bom que vocês se arrependam. Esse é um ato que o Espírito Santo de Deus vai produzir no coração daqueles que são deles, como produziu depois desse sermão. É bom que vocês mudem de filosofia de vida. É bom que vocês mudem de cosmovisão, porque ele vai vir. E não pense vocês que não vai ter nenhum tipo de juízo. Aí o versículo de número 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos. Todos. Ele deu prova de que ele realmente vai fazer isso. Porque ele ressuscitou esse agora que é o rei dentre os mortos. E aí vem a reação da pregação de Paulo. Versículo de número 32 até o versículo de número 34. Essa é a reação a essa pregação. Vamos lá? Todos juntos. Quando... Olha só que coisa interessante. As reações sempre serão as mesmas durante toda a história, independente do ambiente cultural, intelectual, teológico, o que for. Sempre haverá em relação à mensagem da cruz rejeição de alguns, curiosidade de outros. Olha, eu quero entender um pouco mais isso, sabe? Talvez isso me ajude a cuidar melhor dos meus filhos. Sabe, essa ética protestante, ela talvez me ajude a viver uma vida melhor. Eu tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre essas coisas. E a terceira resposta, que é a resposta que o Espírito Santo produz no coração daqueles que são seus, é exatamente fé. Exatamente fé. E essa fé em Jesus, ou seja, essa confiança em Jesus, faz com que a mudança de mente aconteça. Tudo isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que agora abre os nossos olhos, e lá um daqueles grande lá do Areópago, um dos juízes, um dos membros, entende isso? E o Evangelho é uma coisa tão linda, gente, que não apenas ele, mas olha só, é dito também que uma mulher, ela também não é apenas para os filósofos que essa mensagem serve. Uma mulher simples que também está lá na curiosidade, para saber das coisas, ela olha para aquilo. E agora o Espírito Santo de Deus faz com que a mudança de mente aconteça. E agora eles deixam uma cosmovisão que eles estavam tendo, para agora ter uma nova maneira de ver a vida. E aí Paulo então encerra o seu sermão, porque quando ele começa a falar de ressurreição, eles disseram, uns falaram, não, estava bom até agora, porque os gregos tinham grande dificuldade com essa doutrina. Esse é o sermão de Paulo, quer dizer, esse é o esboço do sermão.
tá? Quer entender isso melhor? Lê as cartas. Vamos então para algumas lições que nós precisamos entender desse sermão. Primeira delas. Primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira aplicação, é que os tempos são novos, mas a realidade cultural tem velhas semelhanças. Uma das coisas curiosas enquanto eu estava aqui estudando esse tempo, deixa eu falar de novo para quem gosta de anotar. Os tempos são novos, mas a realidade cultural tem velhas semelhanças. Tá? Deixa eu explicar isso aqui. Quando eu estava preparando esse sermão, uma das coisas curiosas que me veio à mente é que Paulo está aqui falando a dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que tem uma cosmovisão judaica, mas que ainda não é cristã. São judeus. Ele tem a luz, ele já tem muito de luz, porque ele já tem acesso ao Antigo Testamento, à revelação geral e ao Antigo Testamento. Só que a maneira deles de ver a vida e de viver a vida é através de uma cosmovisão que é judaica, mas que ainda não é cristã. A esses, Paulo, você pode ler o capítulo 17, o início do capítulo 17, mas mais precisamente o capítulo de número 13 de Atos, salvo engano, que você vai ver como que Paulo faz. Olha, vocês entenderam algumas coisas, mas vocês precisam dar mais um passo. Vocês precisam chegar em Cristo. E ele começa toda a história do Antigo Testamento dizendo, olha, e tudo que foi dito foi em relação a Ele. É sobre Cristo que vocês precisam entender. Vocês não estão indo na plenitude da revelação de Deus. Deus se fez conhecido, mas a maneira de conhecer a Deus é através de Cristo. Aí você pode pensar assim, olha, é verdade que a gente está perto de São Paulo e tem uma comunidade judaica, né? Mas não é tão grande assim, pastor. Como assim? Há muita realidade na análise cultural. Assim, sabe por quê? Porque no meio evangélico brasileiro, eu não posso fazer, eu estou fazendo aqui, eu estou arriscando, tá? Eu nunca fiz uma análise, peguei dados, fiz pesquisa. Isso é percepção só. Mas a percepção que eu tenho, eu posso estar enganado, mas é que eu tenho, é que no meio do movimento gospel brasileiro, há uma cosmovisão que é judaica, mas ainda não é cristã. Por quê? Porque Cristo ainda não é conhecido como deveria e exaltado como deveria. A cosmovisão é judaica, mas não é cristã. É por isso que um dos maiores centros religiosos evangélicos no Brasil é um templo de Salomão. Eu tive esse insight há uns 12 anos atrás, quando eu tinha um programa de rádio, quando as pessoas de toda a cidade pediam, e eu não tinha um discernimento, talvez se fosse hoje eu falava, não, essa música não. Desculpa, não dá. Tem uma lista aqui, gente. Quem quiser, só pede essas. Mas eles pediam música de tudo. Era gente da cidade. E eu comecei a observar que a maioria das músicas eram exaltação à mensagem do Antigo Testamento. E nunca chegava a Cristo. Sempre era trazendo a arca, toque no altar. Sempre voltado para um legalismo. Sempre voltado para uma ideia de moralidade. Mas que não ia até Cristo. Por isso que ainda a necessidade é a mesma de Paulo. Talvez a gente não entre em sinagogas, mas talvez a gente tenha que, em um diálogo com um evangélico, com aquele que diz que conhece a Deus verdadeiramente, a gente tenha que dizer, olha, desculpa, a sua cosmovisão, é verdade que ela é judaica, mas ela ainda não é cristã. Você precisa colocar Cristo na sua maneira de ver a vida. Cristo precisa ser os seus olhos para enxergar a vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Paulo está dizendo agora a um grupo que tem uma cosmovisão que é totalmente pagã. E esse é o grupo que ainda existe nos nossos dias. É por isso que você não vê nesse discurso de Paulo referências ao Antigo Testamento. Ele não diz, vocês não leram a lei de Moisés? Não faz sentido. Quem é Moisés? Não faz sentido para eles. Mas Paulo, então, ele prega a esses dois grupos. Agora, preste atenção nisso. O John Stott disse uma frase que eu achei muito curiosa. Ele disse assim, ele falou assim, olha, nós não falamos o que Paulo falou, porque nós não sentimos o que ele sentiu. E nós não sentimos o que ele sentiu, porque nós não vemos como ele vê. Isso me fez pensar em uma coisa. Nós precisamos fazer uma análise cultural teorreferente. Vou repetir. E vou explicar o que eu quero dizer. Nós precisamos fazer uma análise cultural
teorreferente. A palavra teorreferente foi cunhada pelo reverendo Davi Charles Gomes, que significa olhar as coisas como sendo Deus a realidade última de todas as coisas. Então, essa precisa ser a análise. Deus é a lente onde nós vemos todas as coisas. E quando Paulo chega em Atenas, olha que coisa curiosa, talvez se fosse eu e você nessa visita em Atenas, o nosso Facebook voltasse cheio de selfies, dos templos, do Areópago, de todas as coisas. E talvez a gente tivesse encantado com essas coisas. Mas onde as pessoas normalmente veem beleza, Paulo vê idolatria. Um mesmo estudioso visitou Atenas exatamente nesse período que Paulo visitou. Ele dedicou 6 volumes para falar sobre Atenas. Paulo olha para essa cidade e resume tudo isso em 3 palavras: cheia de ídolos. Agora, por quê? Porque quando Paulo olha para Atenas, ele faz uma análise cultural tendo Deus como referência. Aí não há beleza nessas coisas, gente. Quando ele olha para aquele panteão de deuses, ele não vê beleza nessas coisas. O que ele vê é idolatria. É apenas idolatria. Por que isso é importante? Porque onde o mundo tem visto entretenimento, onde o mundo tem visto todas as coisas de forma totalmente sem análise crítica, você pode enxergar aquilo que o mundo não está vendo. E isso pode ser pontos de contato para você levar o evangelho da cruz a essas pessoas. Então Paulo vê o que ninguém vê, fala o que ninguém fala, sente o que ninguém sentiu, porque ele viu como ninguém viu. Não olhe para as coisas, para as manifestações culturais, à nossa volta, apenas sem uma análise crítica. Comece a pensar como essa história se encaixa na história da redenção. Isso pode ser exaltação de Cristo ou idolatria. Isso, no mínimo, vai fazer com que você não entre no espírito da nossa época e beba desse espírito da nossa época sem perceber que o que o mundo está dizendo, isso é belo, na verdade, isso é terrível. Isso deve motivar o seu coração a ter sentimentos outros em relação a isso. E aí, isso é uma outra coisa que nós precisamos também entender. Por quê? Porque isso pode talvez nos ajudar a nos relacionarmos com a cultura à nossa volta de uma maneira equilibrada. Porque esse sempre foi um dilema, né? Pastor, estou no mundo, mas e agora? O que pode e o que não pode? Pode assistir filme? Não, filme não pode. Ir no cinema não pode. E aí é sempre colocado ou regra demais, ou abertura demais, e normalmente as posições são 4. A primeira é de um isolamento, né? A ideia é, eu não posso estar para não ser, então eu me isolo. O outro é de inundação. Não tem nada a ver. O que a gente precisa é contextualizar. A gente precisa estar no mundo para evangelizar o mundo. Aí um pastor presbiteriano nos Estados Unidos fez na igreja dele um culto para cachorro. Por quê? Porque à volta da igreja tinha muitas pessoas que amavam cachorro. Então, a maneira de nós atrairmos essas pessoas para a igreja é a gente fazendo um culto para cachorro. Há outros que querem aproveitar, é como se fosse um óculos com 2, sabe, aqui uma visão, aqui é outra. E eles querem viver o melhor dos 2 mundos. O apóstolo Paulo propõe uma coisa que é mais interessante, que é uma participação crítica. Participe das manifestações culturais, mas faça isso de forma crítica através de uma análise teorreferente. E aproveite esses pontos de contato para apresentar o Evangelho de Cristo, para dizer isso não faz sentido. Vocês acham que isso responde às questões mais importantes da vida? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Não responde. E se não responde, então você precisa abandonar essa cosmovisão. E eu tenho uma melhor para você. E essa melhor é a mensagem da cruz. É a história da redenção, que diz quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. É necessário fazer isso, mas para fazer isso você tem que realmente ter uma atitude que Paulo teve. Quando Paulo viu aquilo, gente, ele se indignou. A palavra aqui é difícil de traduzir para o português. Por quê? Essa palavra aqui, a tradução poderia ser a ideia de convulsão. É como se o espírito dele se revoltasse dentro. Por isso ele saiu para pregar o zelo pela glória de Deus e o zelo em ver aquelas pessoas naquela situação. Isso quer dizer que você não pode olhar para as manifestações do mundo que são avessas à ideia de Deus.
Isso quer dizer que você não pode olhar para o espírito da nossa época e ficar na passividade. E olhar e dizer, isso aí não é legal. Sim, não é legal, então nós precisamos dizer para o mundo que não é legal. A gente não pode beber dessas coisas e ficar passivo em relação a essas coisas. Nós precisamos, com inteligência, com entendimento, pregar a mensagem da cruz. Dizer, olha, isso que vocês estão dizendo que é entretenimento, não é entretenimento. Isso que vocês estão dizendo que é cultura, isso não é cultura. Isso que vocês estão dizendo que é a melhor maneira de ver a vida e viver a vida, não é a melhor maneira de ver a vida e viver a vida. Não é apenas não se inundar, mas é também você ter uma atitude em relação a isso. É o que Paulo diz. E aí a gente chega então a mais uma coisa. Eu vou terminar apenas com essa. É que às vezes, ou talvez na maioria das vezes, a má velha precisa ser dita antes das boas novas. Essa foi uma coisa curiosa que eu aprendi nesse discurso do apóstolo Paulo. Porque eu falei assim, poxa, por que Paulo fez essa contextualização tão grande, hein? Ele queria preparar o caminho para Cristo, é lá que ele queria chegar. Mas vê que ele começa lá da criação. E ele vai embora, até dizer, olha, o mundo não foi só criado, tá? A história não é fruto do acaso, a história não é cíclica, ela tem uma meta, ela tem um fim. Lá no fim, vai estar esse que eu estou dizendo para vocês, e ele vai julgar todas as coisas. Ele vai julgar todas as coisas. Então, se ele vai julgar todas as coisas, ele ressuscitou, ele não está morto, é bom que você preste atenção nisso. É bom que você se arrependa. Ele só vai falar de Cristo na conclusão do sermão. Agora, antes de fazer isso, ele começa onde os seus ouvintes estão. A importância, gente, da gente entender o que precisa ser dito antes para que seja dito depois que Cristo é o Salvador do mundo. Porque se você diz depois, sem ter dito o que é necessário antes, não vai fazer sentido. A gente está em um diálogo. Aí eu apresento para você uma solução, mas você não vê essa solução como problema. Não, valeu. Não faz sentido. Não faz sentido. Paulo teria que dizer, olha, vocês têm um problema, vocês não percebem. Vocês pensam que vocês estão tendo um relacionamento com a divindade, sabe? Não, vocês não têm. Vocês não conhecem verdadeiramente quem é Deus. Isso é um problema. Isso é um problema. Todo o discurso de Paulo é para dizer, vocês têm um problema. Sabe quando essa ficha caiu? Na IBF do ano passado e que agora levou a gente a ter uma atitude diferente na IBF desse ano. Na IBF do ano passado, eu dando aula para as crianças, eu percebi uma coisa. A gente estava trabalhando criação, queda, redenção e consumação. Quando chegou no segundo dia, que eu estava falando sobre redenção e consumação, eu percebi que uma coisa não tinha ficado claro na mente das crianças, e não apenas no primeiro dia da IBF, mas talvez na vida. A ideia que todos são pecadores. Uma das crianças chegou e disse assim, você é pecador? Não, quando eu era menor sim, mas agora não. 4 anos de idade, tá? Quando eu era menor sim, mas agora não. Quem aqui acha que é pecador? Ah, não, tio, eu não. Aí eu tive que parar a aula, desconstruir, parar a aula para tentar desconstruir. Ninguém aqui é pecador não, né? Quem aqui já desobedeceu a mãe pelo menos uma vez? Não vale mentir. Aí eu fui apertando. Quem aqui já falou alguma coisa errada? Quem aqui já mentiu? E aí eu fui apertando com os 10 mandamentos, né? Porque aí não tem para onde correr, né? Aí então a nossa IBF mudou. Esse ano a gente fez uma IBF que o tema era o sacerdote, a roupa suja e o grande príncipe. No último dia a gente ia apresentar o grande príncipe que troca de roupa com o sacerdote da roupa suja. Não faz sentido oferecer, essa roupa ser oferecida se eles não entendem que a roupa está suja. Por isso a gente trabalhou legalismo. 2 parábolas de Jesus combatendo o farisaísmo. Você consegue entender que não é só aqui da história que é pecador, você também é? Para que então faça sentido depois, fala assim, eu estou desesperado, eu preciso de Jesus. Paulo faz isso com maestria. O que eu estou dizendo? Para que a nossa evangelização às vezes não seja apenas vazia, sem sentido. Não faz sentido para a pessoa, porque ela não entende que ela precisa de Jesus. Às vezes você precisa fazer, até mesmo com pessoas que já se dizem evangélicas, um teste de bondade.
Para dizer, você realmente é bom como você pensa que é? Porque na cabeça dela, ela ora, ela jejuma, ela faz, olha, eu estou mantendo a minha fé, viu? Estou correndo atrás mesmo. Eu estou assim, se Jesus voltasse hoje, está de boa. Acabei de vir de um momento de jejum. Não, você não entendeu ainda. Às vezes é necessário você dar um passo para trás para poder adiantar lá na frente. E Paulo faz isso com muita sabedoria. Bem, eu teria muita coisa para dizer, mas eu preciso encerrar. Queria que você se colocasse de pé. A gente vai orar. Agradecendo a Deus pela beleza da sua palavra. Pela riqueza da sabedoria de Deus. Entende agora porque na liturgia eu li um texto que diz que a sabedoria de Deus é mais sábia do que qualquer outra coisa, a loucura de Deus. Mais sábia do que qualquer outra coisa, Deus é sábio. E o mundo precisa saber essa mensagem. E nós podemos fazer isso. Vamos orar.